Nós entramos agora em João capítulo 7, depois desse capítulo conturbado 6, né? E a gente, a partir de agora, vai ter uma tônica de confrontação maior, como eu mencionei no capítulo 6, a partir daí até capítulo 11, quando o Sinédrio condena Jesus. E no capítulo 7, Jesus vai para mais uma festa, como era exigido dos homens em Jerusalém, então ele vai obedecer à lei. E ali ele faz um discurso falando dele como água, ok? A gente tem que lembrar que no capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana, ele já menciona a questão da água. E agora, mais claramente, ele vai usar, no capítulo 7, um ritual que acontecia na festa das cabanas para ilustrar o que ele seria e o derramamento do Espírito Santo de Deus, ok? Novamente, aí a gente vai lembrar o nosso cronograma aí, né? A gente vê que tem 7 eu sous, a gente não vai ter nenhum agora nesse capítulo, mas é importante ver a progressão que João já fez. Então, no capítulo 6, a gente vê o pão da vida sendo mencionado. A gente vê dos 7 sinais mencionados por João, a gente já tem 5 concluídos até o capítulo 7, tá? E dos reconhecimentos, a gente tem 7 reconhecimentos, 3 já aconteceram, um no finalzinho aí do capítulo 6, quando Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus, ok? Então, antes da gente entrar no texto, a gente precisa lembrar naqueles 4 slides que a gente sempre menciona, né, que o alvo de João, com os relatos que ele faz, é para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E crendo, elas tenham vida. Então, mais uma vez, nesse capítulo, como tem sido a tônica de João, ele vai mostrar pessoas na narrativa que creram no discurso de Jesus e creram nele como como Jesus sendo o Cristo, Filho de Deus. Ok? Então, como é que começa João 7? João 7 começa com pontos de vista diferentes entre os pontos de vista dos irmãos de Jesus e o ponto de vista do próprio Cristo. O texto vai dizer assim: depois disso, né, depois do discurso aí do pão da vida, do capítulo 6, Jesus percorre a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali na Judéia os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, ou das cabanas, depende da tradução, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseje ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz, que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Então, a gente tem Jesus a região, a região da Judéia aqui, tá? Aqui embaixo. Mais especificamente, a gente tem Jerusalém aqui, okay? Na intersecção de todas essas estradas. E Jesus está ali na Galiléia, cumprindo o seu ministério ali, ok? Então, Jesus tinha que descer, mas ali na Judéia, como o texto fala, eles estavam procurando matar Jesus ali. Jesus sabia disso, tá? Então, ele preferiu ficar na Galiléia até o último momento em que ele poderia chegar na festa, como a gente vai ver. Mas o que é interessante aqui é você ver os irmãos dizendo para Jesus o que ele deve fazer, né? Então, isso mostra claramente que eles não entendiam ainda, porque alguns vieram entender, quem Jesus era. Tá? Você não vira para Deus e fala o que Deus tem que fazer. Né? Isso é uma contradição, isso não faz nenhum sentido. A criatura não fala para o Criador o que ele tem que fazer. É justamente a mão contrária. Então, e aí Jesus vai responder para eles: o tempo ainda não chegou. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia. Tá? Por que o mundo odeia? É interessante ver isso, porque quando a gente olhar em João 17, a gente vai ver Jesus mencionando que o mundo vai odiar.
Por quê? Porque o papel da pessoa que teme a Deus é mostrar para o mundo o pecado do mundo. E as pessoas não gostam de ouvir isso, tá? Então, o que vai acontecer com a gente, Jesus ora isso no capítulo 17, também aconteceu, obviamente, primeiro com Jesus, ok? Então, o texto vai dizer que ele ficou um pouco mais na Galiléia e depois foi para a festa. Vamos para frente, que a parte mais importante aí é da controvérsia acerca de Jesus, ok? Então, Jesus vai chegar na festa, Jesus subiu em segredo. É interessante você ver que Jesus é contrário até que os irmãos estavam falando, né? Você tem que ser evidente. Não, Jesus em segredo subiu à festa. E muitas pessoas ali perguntavam, cadê Jesus? Cadê Jesus? Então havia por parte das pessoas uma certa expectativa. Por quê? Porque Jesus já havia obedecido à lei e ele deveria participar das festas, e agora não seria diferente aí, né? Cadê aquele homem? E aí a gente vê que entre a multidão, a gente vê uma espécie de divisão entre as pessoas, tá? Alguns diziam, ele é um bom homem, outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Então havia pessoas ali que criam, ou pelo menos entendiam que o que ele estava fazendo era apropriado, e outros que estavam dizendo que ele estava enganando. Mas olha que interessante o versículo 13. Ninguém falava dele em público. Esses boatos corriam aí só em segredo. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus. Quando ele fala judeus aqui especificamente, ele está falando de quem? Dos líderes religiosos. Por quê? Porque os líderes religiosos eram aqueles que detinham autoridade naquela época, tá? Você precisa lembrar o seguinte, que nosso público precisa lembrar o seguinte, quem tinha poder para executar as penas eram os romanos, mas quem julgava eram os judeus de acordo com seus próprios ensinamentos, tá? Então essas pessoas tinham medo do que os judeus poderiam fazer com ele, com elas, se elas reconhecessem que Jesus era quem ele realmente era, tá? E os judeus ficaram admirados e perguntaram, versículo 14, Jesus chegou na festa, na metade, quando Jesus chegou, tá? Não participou de tudo, mas ele participou, e ele começou a ensinar, ok? E as pessoas ficaram o quê? Admiradas. Importante você ver isso. Por quê? Como é que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus não passou pelo ensino formal que os rabinos, especialmente ali da região da Judéia, em Jerusalém, passavam. Entretanto, o ensinamento que ele dava era um ensinamento correto, um ensinamento preciso, e as pessoas ficavam admiradas com aquilo que ele era capaz de ensinar. E aí Jesus responde como que ele sabe o que ele sabe. Jesus fala, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Novamente, a gente tem essa expressão aqui, Jesus mencionando que ele não vem, como é que eu falo assim, o ponto de partida dele, né? A origem dele não é uma origem terrena, mas sim uma origem celestial. Se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem, mais uma vez, o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Muito interessante isso, né? O nosso ensino deve o quê? Glorificar a Deus. Eu não devo ensinar esperando que as pessoas batam nas minhas costas e falem, uau, como você ensina bem. Eu tenho que apontar para o Senhor Jesus Cristo, apontar para aquele que recebe e merece toda a glória, ok? Vamos lá. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram me matar? Qual que é a reação deles? Você está com capeta, respondeu a multidão, né? É interessante, porque isso aqui não é a primeira vez que Jesus vai ser acusado disso, né? Se você olhar lá em Marcos, quando Jesus executa uma série de obras, ele é acusado de, se eu não me engano é Marcos 3, ele é acusado também de estar endemoniado, né?
Jesus disse: Eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, e aí ele vai falar, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Mais uma vez, o que acontece? Ele vai explicar aqui no próximo versículo. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, e a circuncisão ela tem a ver com algo que vai melhorar a saúde de uma pessoa, tá? Para que a lei de Moisés não seja quebrada, qual é a lei? Ele tem que ser circuncidado no 8º dia. Por que vocês ficam cheios de ira comigo por ter curado completamente um homem? Então Jesus fala assim, peraí, a circuncisão ela tem um benefício que é pontual e que é específico. Agora, vocês podem curar e trazer um benefício específico e pequeno no sábado, vocês podem curar, não, vocês podem executar a circuncisão, e eu curo um homem completamente no sábado e vocês ficam bravos comigo? Olha que legal a orientação de Jesus. Não julguem, desculpa aqui. Não julguem apenas pela aparência. Cuidado com a aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde é. Então, você vê mais uma vez aí, por parte dessas pessoas, incredulidade, tá? Incredulidade das pessoas. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Ele está falando da sua origem terrena, né? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Tá? Me enviou mais uma vez. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele. Mais uma vez, perceba quantas vezes Jesus vai mencionar essa questão de que ele vem do céu, ele vem do Pai. Não é uma pessoa humana qualquer. Então tentaram prendê-los, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então a gente vê mais uma vez aqui a realidade de quê? De um milagre. Tá? A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas eles tentaram prender Jesus e não conseguiram. E aí olha que lindo aqui, versículo 31, que é o alvo do livro de João. Tá? Muitos dentre a multidão creram nele. Importantíssimo isso. Muitas pessoas creram aqui, tá? Alvo de João, a gente tem que sempre lembrar que é o alvo do livro de João, que as pessoas creiam por conta dos relatos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E as pessoas diziam assim, quando o Cristo vier, fará sinais mais miraculosos do que esse homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram os guardas do templo para o prenderem. Aí Jesus vai dizer o seguinte, eu estou há pouco tempo com vocês, por pouco tempo, e logo eu vou para aquele que, mais uma vez, me enviou. Ele está dizendo que ele vai sair da onde ele está. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde estou, vocês não podem vir. E aí os judeus começaram a se perguntar, como assim? Do que ele está falando? Né? Por que ele está falando essas coisas? No último e mais importante dia da festa, preste atenção, Jesus levantou-se e disse em alta voz, olha o que Jesus vai falar aqui. Desculpa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que está acontecendo? Havia um ritual de derramamento de água no último dia da festa, que era uma celebração para lembrar como é que Deus sustentou o povo no deserto. E diante dessa manifestação do derramamento de água, Jesus diz o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus pega
a figura da água da festa e aplica a ele. O que ele está dizendo aqui? O sustento espiritual vem dele. Espiritual. Vem dele. Tá? Isso que ele está falando. Então, ele pega a figura da festa, como ele vai fazer mais para frente com outras figuras de outras festas, e ele aplica a ele mesmo. E aí ele fala assim, estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que criam nele. Até então, o Espírito não havia sido dado, João vai mencionar, porque Jesus ainda não fora glorificado. Isso aqui é uma outra expressão que é importante, o que Jesus vai começar a usar. A glorificação, ela é uma menção tripla aqui, tá? Morte, ressurreição e ascensão. Sempre que essa menção de glorificação tem esses três aspectos aqui envolvidos, tá? Quando que o Espírito foi derramado? Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, tá? Então, sempre que há essa expressão glorificado, você tem que ter em mente esses três elementos aqui como contidos nessa expressão de Jesus ser glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns deles o povo certo, certamente este homem é profeta. Outros dizendo, ele é o Cristo. Tá? Você tem aqui outra declaração de que Jesus é realmente o Cristo. Outros perguntaram, como pode vir o Cristo da Galiléia? Então você vê um preconceito, aí Henrico mais uma vez, você vê um preconceito muito grande aqui das pessoas com relação à Galiléia, porque elas esperavam que esses profetas, grandes homens, viessem da região de Jerusalém. Tá? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, de onde Davi viveu. Assim o povo ficou dividido. Tá? Essa aqui é a marca desse trecho específico aí de João 7, a divisão entre as pessoas acerca do que Jesus fala. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Mais uma vez a gente vê o milagre aqui. Tá? Jesus certamente estava em número muito menor do que as pessoas que queriam prendê-lo, mas ele não foi preso. Finalmente os guardas do templo voltaram, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Olha que lindo isso aqui. Os próprios guardas reconheceram, ninguém falou da maneira como esse homem fala. Sabe o que é interessante isso aqui, se você for parar para pensar? A gente tem um centurião romano que crê, né? Obviamente aqui eles estão falando dos guardas do templo, que são judeus, mas é interessante você ver até entre essas pessoas que tinham essa função de segurança, de controle das multidões, olhando e tendo o privilégio de conhecer Jesus mais de perto e ficando admirado com aquilo que Jesus fala. E aí diz, será que vocês também foram enganados? Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Olha o que os fariseus vão falar, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Perceba aqui a reação normal de quem não conhece a Deus. Tá? Ela não faz qualquer tipo de menção carinhosa sobre aquele que é temente a Deus. É importantíssimo. E aí o texto termina com Nicodemos, tá? E aí João já vai fazer uma menção. Quem é Nicodemos aqui, né? Aquele que antes tinha procurado Jesus, tá? E a gente lembra aqui de João 3. Perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? Você vê que então Nicodemos está falando assim, vai com calma. A gente não pode simplesmente condená-lo sem ouvi-lo. Tá? Eles responderam, você também é da Galiléia? Verifique que da Galiléia não surge nenhum profeta. Então, cada um foi para sua casa. Tá? Então, esse capítulo termina com essa menção de Jesus como água da vida, como água viva, em relação, usando aí, fazendo uma analogia com o que acontecia na festa, com esse derramamento de água ali no templo, e ele associando essa figura da água no templo como sustento do povo,
a ele como sustento verdadeiro e espiritual que viria por meio do Espírito Santo. Ok? Então assim a gente termina o capítulo 7 aí.